Amém? Graça e paz. Amém. Bom dia a todos. Essa é a palavra que nós vamos trazer hoje, compartilhar com os irmãos. Vamos orar. E o título dessa palavra é: o que você deve saber sobre a sua criatividade. Amém? Vamos orar. Amém. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de proclamar a sua palavra, de levar o ensino da sua palavra a todos aqueles que possam ser alcançados. Muito obrigado, Senhor. Nós pedimos que a tua luz, o teu Espírito, a unção do Senhor seja sobre nós. Traz a nós entendimento, sabedoria, abre o nosso coração para que possa acolher a sua palavra e que ela venha, Senhor, criar raiz dentro de nós e dar frutos que permanecem para a vida eterna. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. O que você deve saber sobre a sua criatividade? O versículo-chave hoje está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Repitam comigo: a nossa suficiência vem de Deus. Novamente, a nossa suficiência vem de Deus. Vamos ler agora Marcos, no capítulo 4, verso 25. Marcos 4, 25. Pois ao que tem, ser dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu vou ler na minha versão: o que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Outra versão diz: até o que julga ter lhe será tirado. Bom, nós temos uma série de palavras e ensinos sobre esse versículo de Marcos 4, 25. Eu vou colocá-los em ordem para que a gente possa ter uma playlist deles, né? E essa série de palavras que eu tenho ministrado, ela tem grandes revelações nesse verso. Esses ensinos eu me inspirei em Doug Mills, um pastor africano, né? Aliás, ele tem muita sabedoria e tem me ensinado a muito. Eu quero trazer para vocês alguns dados dentro do nosso título, né? O que você deve saber sobre a sua criatividade. E eu quero abordar aqui algumas pesquisas, algumas reportagens, alguns estudos feitos com respeito à falta de criatividade, né? Que gera pobreza. Segundo o Journal Development Studies 442, fonte de maio de 2006, dos Estados Unidos da América, a opinião mais comum sobre a pobreza é que as pessoas se tornam pobres por causa dos traços pessoais que ela tem. Acredita-se, estes traços fazem que a pessoa fracasse na vida. Os traços que levam à pobreza vão desde questões de personalidades até outros traços, como preguiça e até mesmo grau de escolaridade. Acredita-se que sempre é culpa do indivíduo quando ele fracassa em sair da pobreza. Outra crença que se tem no geral é que as pessoas são pobres por causa dos próprios fracassos pessoais. É aparente que as pessoas pobres e pobreza são vistas geralmente numa perspectiva negativa, segundo a visão do mundo, principalmente capitalista e na meritocracia. Nós cristãos devemos estar empenhados a mudar esse panorama estarrecedor de nossa sociedade. Somos responsáveis por isso, temos a nossa parcela. A pobreza intratável é explicada pela falta de conhecimento, falta de boas habilidades e em conjunto com a preguiça. Vou repetir: a pobreza intratável, ela é explicada
explicada por falta de conhecimento, falta de habilidades, em conjunto com a preguiça. Essas três coisas são amplamente dadas como as principais causas da pobreza. Essa é a fonte do repositório de documentos corporativo do Departamento Econômico e Social dos Estados Unidos. Eu andando pelas principais ruas das capitais, principalmente em São Paulo, você vê um número crescente, absurdo, de pobres na miséria, de miseráveis, que ficam perambulando pelas ruas, isso quando não é usuário de droga, debaixo dos viadutos, nas praças. O número é absurdo e crescente. Vários fatores influenciam para que isso aumente. Nós temos como objetivo erradicar a pobreza, mas isso é algo extremamente difícil, é quase impossível fazer sem a ajuda do governo, e sem transformar de vida de dentro para fora. Por isso que a igreja tem um papel fundamental de evangelizar, porque quando o evangelho entra na vida das pessoas, acontece uma transformação radical. Nós temos visto inúmeros testemunhos disso acontecendo. O que queremos dizer com isso? O evangelho que pregamos é um evangelho que deve ser integral. Eu já experimentei várias vezes aqui que não separa-se a nossa vida em quadrantes. Apenas fazemos isso para estudos, da forma didática, mas na prática não, a nossa vida como um todo. Não pregamos também um evangelho ilusório, fictício, utópico, fora de nossa realidade. Tudo deve mudar em nossa vida quando o evangelho entra no nosso coração. Todos os aspectos devem ser transformados. Aquele que bebia, ele passa a não beber, aquele que furtava, ele não furta mais, e aquele que não trabalhava, ele passa a trabalhar. Nós podemos verificar isso em Efésios, no capítulo 4, projeto para nós, verso 28, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Eu recomendo fortemente em casa que vocês leiam o capítulo 4 e o capítulo 5 da carta aos Efésios. Capítulo 4 e capítulo 5 da carta aos Efésios. Por quê? Lá fala especificamente sobre esses assuntos, o comportamento de um cristão, aquilo que você deve adotar como estilo de vida. Jesus sempre levou em consideração as pessoas. O foco do Senhor sempre foi gente, e as formas como eles viviam. Como assim? O Senhor sempre salvou o homem, ele veio para salvar o homem, redimir o homem, tirar ele de uma situação de condenação e de pecado, de miséria, de carência, de pobreza, de abandono, de injustiça, de fome, de enfermidade, de falta de conhecimento. Nós podemos entender melhor isso quando a gente vai para as Escrituras. Por exemplo, se você dá uma analisada no Sermão da Montanha, no Mateus, no capítulo 5, o verso 6, lá diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos ou serão saciados. E no mesmo sermão, no capítulo 5, verso 20, diz assim: porque eu vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Você veja como o Senhor é muito enfático, quando ele fala que nós devemos sim procurar a justiça social. Isso diz respeito àquilo que devemos fazer como cidadãos do reino. Vamos ler mais uma passagem para deixar bem claro essa visão, em Efésios, no capítulo 2, o verso 10. Pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Andássemos nela, é fácil de entender, é que nós devemos praticar as boas obras, né? Muitos têm um entendimento equivocado, né? E pregam o Evangelho, mas sequer pensa no próximo, como estender a mão ou fazer alguma ajuda, né? Eles acham que o nosso ministério não é para fazer obras de caridade. É um engano muito grande isso, porque o Senhor ele nunca descartou essa possibilidade. As boas obras devem acompanhar. Isso de forma alguma nunca nos levará à salvação. A salvação nossa é pela fé. Mas aqui diz que Deus já preparou de antemão para que nelas andássemos, né? Aquele que prega o Evangelho, mas não se importa com as pessoas, antes de focar somente no seu umbigo, né, está grandemente equivocado. Hebreus, no capítulo 4, verso 12, mais uma passagem muito interessante, porque a palavra de Deus ela é viva e mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por que eu coloquei essa passagem? Porque essa passagem, eu quero exatamente dizer isso, que a palavra de Deus, ela penetra o nosso interior, separa, ela sonda o nosso coração, a nossa consciência, ou é para nos corrigir, para nos exortar da forma errada em que nós vivemos, achando que nós não... Às vezes a gente acha que o Evangelho não pode tocar na ferida, não pode tocar nas coisas que vai ofender as pessoas, que vai incomodar as pessoas. Não é isso. A palavra de Deus ela é como uma espada mesmo, uma espada cortante, né? Uma espada cortante que ela é afiada dos dois lados e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e propósitos. Amém? Em certa vez Jesus disse em Mateus 22, verso 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É claro, existe um contexto que Jesus disse isso, ele disse isso aos doutores da lei, aos fariseus, que interpretavam de forma errada a lei, não entendia. Esse é um contexto que lá, se você for ver sobre a ressurreição, mas se aplica a todo aquele que não conhece as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E para completar essa ideia, em Oséias, no capítulo 4, verso 6, esse verso é muito conhecido, muito citado entre nós: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Né? Então é importante nós pregar o Evangelho integral, trazendo luz e entendimento, que aquilo que nós falamos não está separado da vida que nós vivemos, né? Está dentro da nossa realidade. Quando Jesus encontrava as pessoas enfermas, o que ele fazia? Ele curava. Quando as pessoas estavam com fome, ele dava de comer. Ele encontrava as pessoas opressas, atribuladas, abatidas pelo pecado, ele expulsava o demônio, libertava as pessoas e perdoava os seus pecados, né? Ele as libertava. Queremos promover o homem como um todo. Por isso que nós estamos trazendo esse tema: o que você deve aprender e saber sobre a sua criatividade. O que entendemos então é que o Evangelho não desassocia a nossa vida, o nosso viver humano daquilo que Deus planejou para nós. Tá? É assim que cremos, é assim que queremos viver o Evangelho. A nossa salvação ela deve ser completa, ou seja, quando eu digo completa, eu diz respeito à salvação no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Nosso corpo será transformado, né? A nossa alma
santificada e o nosso espírito somos salvos, livres da condenação e da morte eterna. Quanto ao nosso viver humano, o Evangelho ele promove uma vida digna ao homem. E muitas coisas não acontecem em nossa vida não por conta de que Deus não quis, né? Muito pelo contrário. Muitas coisas não acontecem por falta de despertarmos para uma nova realidade e para corrigirmos a nossa rota, reparar as nossas brechas e mudar o nosso comportamento a respeito de maus hábitos que adquirimos e que alimentamos. O que tem será dado e terá ainda mais por conta da sua criatividade. Aquele que não tem, até o que julga ter, lhe será tirado. A falta de criatividade dá margem a retrocessos crescentes. É isso que nós vemos na realidade da nossa sociedade, né? Quando não estimulamos a nossa criatividade, a tendência é uma aceitação de que tudo vai se resolver naturalmente. Não é assim. A ideia aí é de conformismo e procrastinação, sem sequer eu mudar os meus hábitos, as minhas atitudes. Eu não crio nada, não invento nada, não me importo com nada, não modifico nada, aceito a forma que estou vivendo, deixo a vida me levar, não tomo atitudes coerentes, né? Não tem mudança significativa na minha vida, seja em qual área for profissional, no conhecimento acadêmico, né? A criatividade ela se aplica em todas as áreas da nossa vida, né? Por exemplo, na vida profissional, quem não usa a criatividade, não reinventa a forma de fazer as coisas, vai ficando desatualizado, cada vez mais vai ficando para trás, né? E aos poucos a pessoa vai estar fora do mercado. Isso não é verdade? É pura realidade. A tecnologia, por exemplo, tem um avanço significativo. E aqueles que não se adaptam às novas condições de mudanças tecnológicas, eles vão ficando para trás. Esses dias, por exemplo, eu descobri que um fornecedor aqui, não quero fazer propaganda, mas ele vendia hambúrguer. Mas ele criou um aplicativo tão eficiente, é tão inteligente, você vai, você escolhe, você passa, tem um preço, tem a forma, tudo ali, você compra tudo ali, e assim é tudo. Quer dizer, a gente acha só as grandes empresas aplicam isso, não. Veja só, uma empresa é um microempresário, né? Uma empresinha familiar, mas ele usou a tecnologia e você vê que as vendas dele estão super bem. Eu tive notícia que ele agora vai conseguir uma nova sede, porque os pedidos deles são grandes, né? Bom, a falta de criatividade, ela causa pobreza, leva até a pessoa à falência, né? Ela nos faz pensar que podemos viver sempre da mesma forma, e ficamos um tempo, né? Como se fosse uns 30 anos atrás. Aqueles que somente acham que, por exemplo, na agricultura familiar, iria ser suficiente para se manter, hoje estão asfixiados pelos grandes agricultores do agronegócio, né? Seus preços não são mais competitivos. Como que você vai competir com grandes fornecedores, né? Os hipermercados, por exemplo, destruíram as vendinhas que a gente ia, né? Quem era do tempo que ia na venda com uma caderneta, marcava ali e tal, né? As mercadorias, né? O sistema de pagamentos de compra e venda, por exemplo, mudou, transformou, hoje é outra realidade. O Mercado Livre, por exemplo, invadiu todas as casas, é um gigante hoje, né? E assim vai. As vendas pela internet estão levando grandes lojas a fecharem as portas. Por conta do quê? Dos custos reduzidos, né? Bom, os custos operacionais, né? A criatividade, muito pelo contrário, eu disse que ela pode levar você à falência, à decadência, à pobreza, mas ela também tem um lado muito bom, um lado oposto. A criatividade leva as pessoas a se tornarem bem-sucedidas. Agora vamos falar sobre o oposto disso. Quantos exemplos temos de pessoas
que não tinham absolutamente nada, né? Não tinham nenhuma perspectiva de alcance, de um futuro, de uma vida financeira boa. E a partir de uma ideia, eu sempre digo que a ideia é uma semente que você planta e gera frutos, né? Essa ideia a pessoa coloca em prática e tudo muda na sua vida. Aí a gente pode dizer, mas ele é um cara de sorte. Não é. Ele usou daquilo que Deus lhe deu, os seus talentos, a criatividade, né? Os países ricos, por exemplo, investem em tecnologia absolutamente, né? Invenções, lançamentos, relançamentos, para que o mercado de consumo esteja ativado constantemente e desperta nas pessoas a necessidade de consumir. Mas isso, no fundo, gera riqueza, né? Eu fico percebendo, por exemplo, vou enriquecer andando nas avenidas principais lá em São Paulo. Eu percebi que alguns pontos comerciais estão fechando. Muito interessante. O cara está ali há anos, mas ele está fechando. E alguns pontos novos estão bombando, né? Bombando, cheio de clientes. E aqueles que não modificam até esteticamente, né? Na arquitetura, um novo visual, né? Ele fica para trás, as pessoas deixam de entrar naquele ponto. É impressionante. Então a gente chama hoje de retrofit, né? Então você vê lojas, vê padarias, por exemplo, que estão funcionando normalmente. Depois de 4, 5 anos, é quase que regra. Eles fecham por um mês, quebram tudo e fazem tudo de novo. E inauguram um negócio novo. Aí o que acontece? Bomba, porque é novidade, né? Enche, faz filas, eles criam novos pratos, põem tudo diferente, tudo lá é diferente. Você entra, nossa, sabe, isso impacta as pessoas e eleva o número, né? O mercado fica agitado. Enquanto que eu passei esse dia, tem um bar lá, um bar na mercearia, tem até uma musiquinha lá, mas está tão feio que as pessoas, não para aqui não, vamos naquele. É impressionante, nós somos, né? Nós somos levados a pensar assim, a nossa sociedade é assim, né? Então o que acontece? A criatividade faz com que as pessoas se tornem bem-sucedidas. Não é que um é muito melhor, não é, cara, ele cria as coisas, ele recria, ele inventa, então ele torna-se bem-sucedido. A criatividade são inovações, na prática são inovações. Você deixa a mesmice, né? Por exemplo, é um jeito de fazer nova as coisas que já estão ultrapassadas, você usando a criatividade. É a introdução de novos processos, novos métodos, em coisas que já existiam. É reinventar ou inventar algo novo, coisa que ninguém pensou, que não existia, ou ainda melhorar aquilo que já existe. É a provisão de algo novo, você passa a ser participativo num novo acontecimento, é algo inédito, né? É uma nova forma de fazer as coisas, de produzir e gerar recursos. Por exemplo, eu vou dizer para vocês, se vocês conhecem startups, por exemplo, o que é startups? Quem não sabe, o termo significa começar algo novo e é comumente relacionado à inovação, né, no mundo dos negócios. Portanto, uma startup é uma empresa que está em seu início, sem um plano de negócio muito definido, né? Nem o produto é completamente definido, mas que tem algo novo a mostrar ao mercado. Os grandes investidores vão nos bancos de startups, pessoas que têm criatividade, compram a ideia, investem e lançam novos produtos, novas empresas. A criatividade ela melhora a eficiência do processo que já existe. Recentemente eu tive uma feira de tecnologia, eu fiquei impressionado, né? Eu vi, por exemplo, uma empresa gigante, né, que produz blocos cerâmicos. Ela está toda informatizada, os robôs pegam o produto, levam, descarregam tudo aéreo. É
você for acompanhar o mundo da tecnologia, eles têm uma produção gigante para atender o mercado. E tudo de primeira qualidade. Sabe? O homem quase não põe a mão em muita coisa, ele só manipula as máquinas. Você pode falar, mas isso gera desemprego, você está enganado. O que você tem que fazer é se atualizar. Tem muita coisa para ser criada, muita coisa para você tomar conta, para você gerenciar, mas você precisa também, né, se atualizar. Né? Bom, você precisa inovar, criar, reinventar, a fim de produzir algo muito interessante. Parece que eu estou dando aula de marketing, empreendedorismo, né? Na verdade, eu disse para vocês, o evangelho que nós trazemos tem que ser um evangelho prático. O evangelho prático. Deus quer mudar toda a nossa vida, familiar, financeira, né? E crescimento espiritual. Como nós vemos, aquele que não trabalhava, passa a trabalhar, para que tenha com que ajude os necessitados. Deus não quer nos enriquecer, nunca teve uma promessa no evangelho que você vai me seguir e vai se enriquecer. Ele quer sim nos dar uma vida abundante em todos os aspectos. Né? Então, toda vez que você inova, que você cria, na verdade, eu vou dizer algo interessante, você está revelando a sua identidade em Deus. Por quê? Porque somos a imagem e semelhança de Deus, que é o Criador de todas as coisas. Né? Deus, Ele replicou em nós a capacidade de criar e recriar. Nós não somos criadores da matéria-prima no seu início, nós somos continuadores daquilo que Deus começou. Você tem uma ideia? Deus, né? Deus, Ele já deu para nós toda a matéria-prima, tudo que nós precisamos, Deus já nos deu, está na natureza. O homem tem que descobrir, tem que pesquisar, tem que recriar, tem que inventar, né? Então, tudo se origina em Deus, mas Deus não criou o celular, foi o homem que criou o celular, não é verdade? Deus não criou o petróleo, ele já aplicava o petróleo na Arca de Noé, o betume, né? Mas refinarias e tudo mais que acontece hoje, é tudo que a ciência, a tecnologia, a medicina vai desenvolvendo. O homem é um ser criativo, ele expressa na criatividade a imagem, a semelhança daquilo que ele é, em Deus, tá certo? Qualquer pessoa que usa da sua criatividade, ela eleva o seu padrão de vida, isso é indiscutível, né? Quebra uma cadeia de maldição, de pobreza na forma de pensar e de agir. Eu vou repetir isso, isso é muito importante. Qualquer pessoa que usa de sua criatividade eleva seu padrão de vida, quebra a cadeia da maldição, da pobreza, na forma de pensar e na forma de agir. Nós estamos aqui para mudar a nossa história. Deus quer transformar o nosso viver. Né? Os pastores, por exemplo, devem ser criativos. Aqueles que só pregam condenações, acusações, estão fadados a fecharem suas igrejas. Aqueles que preferem pregar maldições, sabe? E lei sobre lei, não valorizam a graça, desprezam a graça. Né? Aqueles que se recusam a adequarem as igrejas às tecnologias, a nova forma de pregar, por exemplo, estão fadados o quê? A ficar no passado. Eu vi um vídeo, um pastor criticando que as pessoas não levam mais Bíblia física. Eu sou a favor das Bíblias em papel. Aliás, eu tenho muitas e gosto. Para mim é muito importante, eu memorizo melhor assim. Mas falar que as pessoas não possam usar as Bíblias eletrônicas, os smartphones, é um absurdo. A tecnologia está aí para nós usarmos. Sim. Né? Elas não nos fazem mal, é você que tem que saber manipular as coisas, não é verdade? Os homens de negócios também precisam ser criativos, muito mais ainda, né? Os políticos devem ser criativos, né? Não distorcer a verdade. Os valores judaicos cristãos, por exemplo, são inegociáveis. Você precisa ser criativo no seu casamento, é óbvio que precisa.
Entenda o que eu digo. Sair da rotina cansativa, né? Da mesmice, né? Novos ares, novos lugares. Eu confesso que até eu me enquadro nisso. Precisa. O casamento precisa ser inovado, passear, distrair, ter novas amizades, novos acontecimentos. Precisa reinventar a nossa vida, né? Você precisa ser criativo no seu trabalho. Isso pode lhe garantir uma promoção, né? Não faz muito tempo que eu vi que uma empresa, né, uma empresa alemã, ela incentivava os seus funcionários a trazer uma ideia para inovar, para que aumentasse a produção, para que mudasse os processos. E aquela pessoa era premiada por aquilo, poderia até conseguir um cargo de promoção, né? Ela estimula as pessoas. O que você acha que pode ficar melhor aqui? Traz a sua ideia, analisa, primeia a pessoa. Vê que coisa interessante. Como tem valor você ser uma pessoa criativa, né? A história garante que aqueles que são criativos geram riqueza e prosperam. Isso é um fato que não podemos negar. São bem-sucedidos em tudo aquilo que fazem, né? Eu quero encerrar, essa é uma palavra bem direcionada, mas eu quero novamente ir lá nos 2 versos que nós iniciamos, tá? Em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Não é por nós mesmos que somos capazes. A nossa capacidade, ela vem do Senhor, né? Como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém? Gente, eu estou cansado de ver pessoas que não tinham nada, não eram nada, estavam enfiados na droga, morrendo no oculismo, pensando, não tem esperanças para nada, e essa pessoa escuta a boa nova, ela aceita o Senhor, os irmãos estendem as mãos e elas são recuperadas, elas são reintegradas na sociedade. Eu tenho vários exemplos na minha vida mesmo que já aconteceu isso com pessoas que eu liguei, né? Então, a nossa suficiência vem do Senhor. O Senhor nos capacita, somos nós que destruímos o nosso futuro. A forma de nós pensarmos, a forma de nós agirmos, é que pode nos levar a ser próximos ou sermos pobres. É isso que a criatividade vem trazer para nós. E o outro verso que eu disse, ao que tem, seria dado, Marcos 4:25. E ao que não tem, até o que tem, será tirado. Essa palavra é muito forte, é muito real. Ao que tem, será dado. Se você cultiva a criatividade, muita coisa Deus vai acrescentar na sua vida. Se não cultiva, outro dia eu falei também, nessa mesma palavra, usei outro termo, né? Diligência. Se você não tem diligência, não tem criatividade, se você não usa disso, até aquilo que você julga ter, você perderá. Infelizmente, essa palavra, ela traz uma boa notícia e uma péssima notícia. Ou você se dá bem, ou você se dá mal. Depende muito de como você se comporta, de como você vai encarar a sua atitude, a sua nova vida em Cristo. Deus já fez a sua parte. Ele quer nos salvar completamente, né? A vida que Deus tem para nós é uma vida abundante. Cabe a cada um de nós tomar atitude e mudar a nossa forma de viver. Seja criativo, inove, recrie. Você vai ver que a sua vida vai ser transformada. Amém? Vamos orar? Pai, eu oro em nome de Jesus, que essa palavra venha selar no nosso coração, como a tua palavra tem poder de penetrar no nosso interior, transformar e sondar nossos corações e nossos propósitos. Venha, Senhor, modificar a nossa vida. Nós somos em Ti novas criaturas e queremos viver em conformidade com a Sua palavra. Queremos expor a Sua palavra, deixar que a Sua palavra venha mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de viver.
Senhor, eu sei que nada é gerado e criado em nós mesmos, é o Senhor que nos dá todas as coisas, mas em Ti nós somos mais do que vencedores sobre todas as situações, até sobre as maldições, sobre os fracassos, sobre as coisas que nunca deram certo. Nós repreendemos toda a pobreza, toda letargia, toda indiferença na nossa vida, nós repreendemos. Nós queremos ser ativos, criativos, queremos viver em conformidade com as suas promessas e tomamos posse daquilo que tem para nós. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.